Bom, pessoal, esse aqui é um conteúdo básico, tá? Para quem está começando agora a trabalhar com Power Apps. Então, basicamente, nós vamos transformar um Excel em Power Apps, tá? Trazendo as fórmulas mais simples e lógicas mais simples. Sempre tento trazer conteúdo aí de diferentes níveis, do básico ao avançado. Então, se você se interessa por esse conteúdo, já se inscreve aí e acompanhe mais vídeos. Então a ideia aqui é a gente fazer tudo do zero, tá? Como vocês podem ver, eu estou aqui com o Excel em branco para que a gente inicie o vídeo já criando as colunas, tudo certinho, transformando em tabela, conectando com o nosso Power Apps e criando assim um aplicativo ali de cadastro, né? Onde a gente pode cadastrar novas informações nesse Excel, editar, excluir e assim por diante, tá bom? Então, vamos começar aqui. Tem um Excel totalmente em branco e a ideia é criar um aplicativo de cadastro de produtos. Então, a primeira coluna que eu vou criar aqui, pessoal, vai ser código, produto, descrição, próxima coluna. A gente pode colocar aqui também quantidade e pode colocar valor, beleza? Então, com essas 4 colunas aqui, já seria possível criar o nosso aplicativo, beleza? Porém, a gente precisa adaptar aqui ainda o Excel, tá? Vejam que eu só tenho aqui as colunas e por mais que a gente esteja considerando que isso daqui são os cabeçalhos das colunas, para que o Power Apps entenda, a gente precisa transformar isso aqui em tabela. Beleza? Ó, posso até pintar aqui. Se eu criar uma fonte de dados em Excel simplesmente com essas colunas e não criar uma tabela, não vai ser possível a nossa conexão com o Power Apps, tá? Então, o que eu preciso fazer, pessoal? Eu vou selecionar aqui a primeira e a segunda linha, vou vir aqui em Inserir e clicar aqui em Table, ou tabela, né? Então, ó, já vai abrir um pop-up aqui para mim, perguntando se a minha tabela tem cabeçalhos. Então, ó, seleciono aqui que sim e dou um OK. Pronto. Agora ela está transformada em tabela. Esse é o nosso primeiro passo, tá, pessoal? Eu posso até mesmo cadastrar aqui um item manualmente, tá? Então, eu vou colocar aqui uma sequência de números aleatória. Descrição, vou colocar aqui como cadeira. E quantidade, eu vou colocar 4. E o valor, poderia até ser o valor unitário aqui, essa coluna. Vou colocar aqui 50, tá? Posso até selecionar essa coluna de valor aqui, ó, e transformá-la em. Vou colocar aqui, ó, como dólar, tá? 50 dólares. Beleza, pessoal? Então, já tem aqui uma primeira linha e eu quero conectar agora essa tabela aqui lá no meu Power Apps. Por quê? A ideia aqui é criar essa planilha para que não seja inserida manualmente, como eu acabei de fazer. A ideia é que o aplicativo insira novos produtos, edite, exclua e assim por diante. Beleza? Qual que é o próximo passo aqui, pessoal? O próximo passo é que eu salve na nuvem. Então eu posso salvar no OneDrive, eu posso salvar no SharePoint, beleza? Nesse caso aqui, ó, a minha planilha ela já está salva. Ó, vou dar um Ctrl S aqui. Eu já salvei ela aqui no meu OneDrive. Criei uma pastinha aqui com o nome YouTube e salvei aqui com o nome de base, beleza? Agora a gente vai abrir o Power Apps. Ó, com o Power Apps aberto, eu vou vir aqui em Criar, aplicativo em branco, aplicativo de tela em branco. Posso escolher aqui ó, o formato que eu quero trabalhar, vou colocar aqui como tablet e vou chamar de App Excel, beleza? Pode ser cadastro de produtos, qualquer outro nome, beleza? Então, ó, criar, Power Apps vai pensar um pouquinho e ele já criou aqui a nossa tela para trabalhar, né? Então aqui, ó, Screen 1 geralmente eu deixo como uma página inicial. Então vou vir aqui, ó, seleciono, renomear e vou colocar aqui como Home, beleza? Aqui, pessoal, geralmente eu uso essa tela aqui como uma tela de navegação para as funcionalidades do aplicativo. Ah, como assim? Eu vou vir aqui em inserir, ó, e vou colocar um botão, beleza? Aqui nesse botão eu posso colocar aqui como cadastrar. Por quê? O nome dele de cadastrar. Selecionei o botão, vim aqui em cima no canto direito superior e ajustei o nome para cadastrar, o texto, né, dentro deste botão. Esse botão de cadastrar ele vai direcionar para a minha tela de cadastro. Mas qual tela de cadastro? Venho aqui em New Screen e vou adicionar aqui ó, uma tela em branco. Essa tela aqui, vou renomeá-la
e chamá-la de tela underline cadastro, beleza? Agora, pessoal, vou voltar lá na minha tela inicial, selecionar o botão e na propriedade aqui no canto esquerdo superior, eu vou digitar aqui ó, um Navigate, beleza? Seleciono aqui e vou definir a tela que eu vou fazer a navegação. No caso, tela cadastro. Feito. Para testar, pessoal, se esse botão aqui, se essa fórmula que eu acabei de escrever está funcionando, eu vou dar um playzinho aqui. Tenho aqui um botão de cadastrar, vou clicar, pronto. Agora eu já estou aqui ó, na minha tela de cadastro, beleza? Nessa tela aqui, o que eu vou inserir, pessoal? Vou vir aqui em inserir e vou adicionar um formulário. Vejam que, a partir do momento que eu adiciono um formulário, pessoal, ele me pede aqui uma fonte de dados, né? E qual que é a fonte de dados? Seria nosso Excel, que está salvo na nuvem. Então, eu vou vir aqui, ó, Excel Online. Ó, seleciono aqui de novo Excel Online. E ele já está conectado com o meu OneDrive. Ó, então, eu vou selecionar aqui o OneDrive for Business. Vou selecionar o OneDrive aqui de novo. Vou movimentar aqui minha tela um pouco mais para o lado, para que vocês possam ver melhor. E eu tenho aqui a minha pastinha YouTube. Seleciono a minha pasta YouTube e já tenho aqui o meu Excel. Por que eu estou visualizando o Excel aqui, pessoal? Porque eu salvei ele como tabela. Então, ó, a partir do momento que eu cliquei aqui em base, eu abri o Excel. Só que aqui agora ele me pede para selecionar uma tabela, ó. Tá aqui como Table 2. Vou voltar lá no meu Excel para mostrar para vocês, ó. Vejam que se eu vir aqui em Table Design, eu consigo nomear aqui a minha tabela, tá? E por esse Excel ter essa Table 2 aqui, que é possível visualizar lá no meu Power Apps. Então, vou voltar aqui no meu Power Apps ó, e seleciono a Table 2, que é o nome da minha tabela. Beleza? Vou dar um conectar aqui. Agora que eu tenho uma informação para selecionar, né? Então, aqui eu posso inserir automaticamente toda a tabela, ou se eu quero usar uma única coluna, eu venho aqui e seleciono. Ó. Vejam que já tem as minhas 4 colunas aqui: código de produto, descrição, quantidade e valor. Beleza? Mas a ideia aqui é trazer a nossa tabela inteira, tá? E não somente uma única coluna. Então, vou sempre optar aqui por essa primeira opção. Vou conectar e vocês vão ver aqui, ó, que agora o formulário está conectado com a minha fonte de dados, que seria a minha tabela em Excel. Vou vir aqui no meu canto direito superior, Edit Fields, e vou clicar aqui em ADD. Agora, ó, vejam que aparecem as quatro colunas, né, para selecionar. Então, vou selecionar código de produto, descrição, quantidade e valor. Cliquei aqui em adicionar. Vamos voltar aqui, ó, já posso fechar aqui em cima. E eu já tenho aqui os campos criados no meu formulário. Ó, se eu dou um play, pessoal, ele aparece aqui que não tem item para ser adicionado, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fechar aqui e vou vir aqui no meu OnVisible, ou então eu posso colocar lá no aquele botão de Navigate que eu criei a fórmula, mas eu prefiro usar aqui no OnVisible. No OnVisible, eu vou escrever aqui, ó, lembrando que para eu chegar nesse OnVisible, eu não selecionei nenhum item aqui dentro da minha tela. Eu cliquei aqui fora, selecionei aqui a minha tela e vim aqui no OnVisible. Vou colocar aqui como New Form e vou colocar o nome do meu formulário. Ó, vejam que ele chama Form 1. Beleza? Agora eu fecho meu parênteses. O que vai acontecer agora, pessoal? Vou selecionar aqui ó, minha tela de menu principal, tá? E vou dar um playzinho aqui para testar. Ao clicar no botão cadastrar, pessoal, ele vai fazer um navigate, certo? Então, quando ele chegar naquela tela, lembra que no onVisible, que significa quando visível, né, no caso, ele vai executar aquela função de new form e vai criar um novo formulário para mim. Então, ó, cliquei aqui em cadastrar, já tenho aqui as minhas colunas, beleza? Agora, ó, vou fechar aqui e voltar para minha edição. O que eu tenho que fazer, pessoal? Vou vir aqui em inserir, vou adicionar um botão e esse botão aqui eu vou chamá-lo de salvar. Vou colocar o texto dentro dele aqui, ó, canto direito superior, escrever aqui salvar. E no OnSelect, vejam aqui que quando eu seleciono o botão e venho aqui em OnSelect,
eu posso escrever a fórmula. O que eu vou escrever aqui? Eu vou escrever um submit form. Abro meu parênteses, defino qual que é o formulário, fecho meu parênteses. Beleza? Agora, o que vai acontecer, pessoal, se eu clicar nesse botão? Tudo que eu escrever aqui dentro desse formulário vai ser enviado para minha fonte de dados. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Ó, vamos testar. Vou dar um playzinho aqui. Vou escrever código do produto. E agora eu vou cadastrar uma mesa. Beleza? Quantidade, colocar uma e valor, vou colocar aqui 150 dólares, né, que é o que a gente tem lá no nosso Excel. Vou clicar aqui em salvar e ele está pensando aqui em cima, ó, vejam. E o botão aqui, ele está pensando também, está executando a nossa fórmula. Vejam que foi salvo e meu formulário apagou, né? Então não tenho mais formulário para preencher e a informação já foi salva. Se eu abrir o meu Excel agora, que é o que eu vou fazer, ó, vejam aqui que ele já cadastrou. Então eu cadastrei uma mesa direto pelo aplicativo e ele já salvou na minha planilha em Excel. E notem aqui uma coisa, pessoal, que na coluna E foi adicionada uma nova coluna. Essa coluna é gerada automaticamente, né? Ele cria um ID para cada nova linha. É automática do Power Apps. A partir do momento que eu faço a conexão, ele identifica, cria essa coluna e adiciona um ID único, tá? A essa linha. A gente não vai usar essa coluna aqui, beleza? Mas não tem problema, a gente pode mantê-la aqui e simplesmente ignorá-la. Agora, pessoal, vou voltar lá no meu aplicativo, porque eu enviei para minha fonte de dados a nossa informação, o nosso produto mesa. Só que eu não tive nenhuma notificação e eu fui mantido aqui na minha tela de novo input, sendo que agora eu não consigo fazer mais nada, né? Porque o meu formulário sumiu, eu não tenho um botão para voltar para a minha página inicial, eu só tenho um botão de salvar aqui. Então, qual que é o ideal, pessoal? O que eu posso fazer? Eu venho aqui ó, em salvar, clico no botão aqui de salvar, no onSelect aqui, canto esquerdo superior, eu vou escrever aqui ó, ponto e vírgula. Lembrando que para diferenciar uma fórmula de outra, dependendo do idioma que você estiver utilizando aí, às vezes você vai usar ponto e vírgula, às vezes você vai usar vírgula, tá bom? Se tiver em português, você utiliza ponto e vírgula para separar as fórmulas, se tiver em inglês, você vai utilizar vírgula, beleza? Então, é só fazer esse teste ali, beleza? Dependendo do idioma que você estiver utilizando. Então, pessoal, voltando aqui para o raciocínio, selecionei o botão no onSelect ali em cima, depois do Submit Form, eu vou escrever aqui ó, um New Form, tá? Vou abrir aqui o meu parênteses, vou definir aqui o Form 1 e fecho o meu parênteses. Então, o que eu estou dizendo aqui nessa fórmula, pessoal? Quando eu clicar nela, eu vou enviar todas as informações que eu escrevi no meu formulário para o meu Excel e logo em seguida eu vou trazer aqui o meu formulário novamente em branco para que a pessoa continue registrando ali algum produto. Beleza? O que mais que eu quero trazer? Pessoal, eu quero trazer uma notificação. Dentro do formulário, se eu selecionar o formulário aqui e no canto esquerdo superior eu vir aqui em On Success, o que eu posso escrever aqui? Ó? Ele vai vir aqui falso, eu posso apagar e digitar em cima aqui, ó, Notify. Vou abrir o meu parênteses, aspas duplas, tá? Dentro desse aspas duplas, eu vou digitar o texto que eu quero que apareça como notificação. Vejam aqui que o Power Apps ele é muito intuitivo. Então, ó, eu escrevi Notify aqui e ele já me traz aqui a estrutura da fórmula do que ele necessita para completar a nossa fórmula. É muito parecido com o Excel. O Excel faz a mesma coisa, a Power BI faz a mesma coisa. Então, ele vai explicando o que você precisa digitar aqui. Então, ó, ele está pedindo um texto. Então, eu vou escrever salvo com sucesso. Fecho minhas aspas duplas. Sempre que eu vou escrever um texto, eu tenho que colocar dentro de aspas duplas, tá bom, pessoal? Agora, eu vou colocar aqui uma vírgula. E vai me aparecer 4 tipos de notificação. Notificação de erro, ele vai trazer uma barra com a cor vermelha. Notificação de informação, ele vai aparecer um cinza. Sucesso, ele vai aparecer uma barra verde. E warning, que é problema, né? Ele vai trazer uma notificação laranja. Beleza? Então, eu vou utilizar aqui, ó, notificação success. Vou fechar aqui agora e a partir do momento que eu adicionar um novo item no meu Excel, ele vai salvar essa informação dentro do Excel, vai criar um novo formulário para que
para que o usuário continue criando novos itens e vai trazer uma notificação de sucesso. Beleza? Então vamos lá, vou voltar para minha tela inicial, vou dar um playzinho aqui, ó, clicar em cadastrar, produto, vou digitar qualquer coisa. Agora eu vou escrever aqui, ó, TV, quantidade, 1.500, tá? O valor. Então, ó, vou clicar em salvar, ele vai criar, vai salvar as informações no Excel, trazer um novo formulário para continuar cadastrando e trazer uma notificação de sucesso. Então, ó, salvar, perfeito, ó. Ele apagou todos os campos e trouxe a notificação. Se eu entrar lá no meu Excel, que eu vou fazer agora, ó, eu já tenho aqui a nossa TV criada aqui na nossa fonte de dados, né, no nosso Excel. Vou voltar aqui para o aplicativo, pessoal, porque além do OnSuccess, a gente tem o OnFilery, beleza? Que seria quando tivesse algum problema no preenchimento desse formulário. Então, ó, vou fechar aqui. Como que eu posso fazer aqui para o usuário preencher todas as informações necessárias? Eu vou selecionar aqui um card. O que que é o card? São todas essas informações dentro desse quadradinho aqui, tá? Que compõem a nossa coluna. Então, ó, geralmente ele sempre vai vir travado, né? Bloqueado aqui com esse cadeado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nele, vou vir aqui no canto direito superior em avançado e vou desbloquear esse campo. Perfeito? Campo desbloqueado. Com esse card selecionado aqui, eu vou arrastar minha câmera um pouco mais para o lado, para que vocês enxerguem melhor o que eu estou fazendo. Vejam aqui, ó, que o card seria todo esse conjunto de informações, tá, que compõe a nossa coluna lá no Excel. Então, ó, seleciono o card, vou vir aqui, ó, no canto esquerdo superior e vou procurar por OnFilery. Onde está? Opa, perdão. Na verdade, não seria o OnFilery, eu vou procurar por Required. Beleza? Por quê? O que eu quero fazer agora é definir esse campo aqui como obrigatório. Então, ó, quando eu seleciono o card, eu venho aqui no canto esquerdo superior, seleciono Required e troco para True. Por quê? Eu tornei esse campo obrigatório. Agora sim eu seleciono todo o formulário. Eu posso clicar aqui, ó, no canto esquerdo, Form 2, selecionando todo o formulário e procuro o nosso OnFilery. Por quê? Eu quero forçar um erro aqui no aplicativo para vocês verem. Então, ó, cliquei aqui em OnFilery e eu vou trazer uma notificação. Então, ó, Notify, vou trazer um texto, erro, e vou trazer aqui um Notification Type como Error. Ou posso trazer esse aqui também, ó. Vou trazer esse segundo. Fechei o meu parênteses. Beleza? Então, o que que vai acontecer, pessoal? Por que que eu entrei dentro do card e mudei o required desse card aqui para true? Porque eu quero tornar esse campo obrigatório, ou seja, se eu não digitar nada nesse campo, as informações não podem ser enviadas para a fonte de dados. Porém, tem um outro probleminha aqui, tá? No meu botão de salvar, lembra que eu coloquei esse New Form aqui quando eu clico nesse botão? Eu preciso colocar ele lá dentro do nosso OnSuccess, tá? Por quê? Se eu tiver algum erro no meu formulário e clicar ali em salvar, ele vai apagar tudo que eu escrevi e trazer um formulário novo, mesmo que eu não completei as informações, tá? Então, ó, eu vou apagar aqui o new form do nosso botão, vou selecionar o formulário, vou buscar aqui, ó, o OnSuccess e depois do notify eu vou trazer um ponto e vírgula new form. Por quê? Eu preciso trazer um formulário só depois que todas as informações forem enviadas com sucesso para a nossa fonte de dados. Então, ó, new form, form 1 e fecho meu parênteses. Perfeito? Então agora vamos testar, pessoal. Ó, eu vou digitar aqui um número aleatório, vou colocar aqui agora sofá, quantidade 1 e vou colocar o valor de 3.000. Beleza? Só que, o que que eu quero testar aqui? Eu quero testar se esse required aqui vai permitir que eu envie as informações para a fonte de dados. Como está tudo preenchido, se eu clicar em salvar, vai ser enviado. Mas a ideia é que eu force um erro. Então, ó, vou apagar todas as informações, não preenchi o campo que é requerido, que é obrigatório. Então, cliquei em salvar. Ó, ele trouxe aqui a nossa barrinha laranja com erro, certo? E trouxe aqui também, ó, código produto is required, ou seja, ele é obrigatório o preenchimento. Então ele trouxe a notificação
Não apagou o nosso formulário, né? Porque eu troquei o new form, tirei o new form do botão salvar e joguei dentro do onSuccess. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou preencher aqui o código do produto. A partir do momento que eu preencho, ó, já some ali a informação e sai o vermelho também. E quando eu clico aqui em salvar, agora ele salvo com sucesso, trouxe a notificação e trouxe um novo formulário para que eu continue criando produtos. Se eu entrar lá na minha base, ó, vejam aqui que o sofá já está criado dentro do Excel. Perfeito? Bom, pessoal, nossa tela de input já está ok. As funções principais aqui de cadastros utilizando o formulário já estão criadas. A única coisa que eu vou fazer aqui, ó, vou fechar e vou adicionar aqui um ícone de voltar, tá? Colocar aqui uma setinha para o lado e vou selecionar o ícone, o onSelect aqui à esquerda, vou colocar um Navigate para a minha home page, beleza? Então, ó, Navigate Home, selecionei aqui a tela Home, então, ó, quando eu dou um playzinho aqui, clico neste ícone, eu volto para o meu menu principal. Agora, pessoal, a gente quer visualizar os dados e excluí-los. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou criar um novo botão, vou vir aqui em inserir, vou posicioná-lo aqui e vou nomear de consultar. Ó. Então, ó, selecionei o botão, vim aqui em propriedades, ou você pode fazer aqui por cima também, tá, pessoal? Posso vir aqui, ó, e buscar por text, beleza? E aqui dentro eu apago, ó, e dentro de aspas duplas sempre, vou escrever aqui consultar, tá? E agora, pessoal, se eu quero navegar para a tela de consulta, eu preciso criar a tela de consulta. Então, eu vou vir aqui em New Screen, adicionar uma tela em branco. Screen 3 eu vou renomeá-la de tela underline consulta. Beleza? Volto lá para o meu menu principal, seleciono o botão aqui, ó, e vou procurar um Select. O que que eu vou fazer? Um Navigate. Navigate, abro parênteses, defino qual tela que eu quero navegar, no caso, tela consulta, fecho aqui o meu parênteses, tá? Então vamos testar, vou dar um playzinho, ó, consultar, já vim aqui para a tela de consulta. Beleza? O que que eu vou inserir aqui, pessoal? Eu vou inserir uma galeria. Beleza? Uma galeria vertical. Com a galeria vertical inserida, ó, automaticamente ele já abre aqui para eu selecionar uma fonte de dados. Então, ó, já tenho aqui Table 2, vou clicar aqui, ó, pronto. Vejam que eu já consigo visualizar as informações que eu havia salvo lá no meu Excel. Beleza? Agora, pessoal, eu tenho aqui uma galeria com layout já pré-definido. O que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, no canto direito, selecionar aqui e selecionar qualquer outro tipo de galeria, tá? Eu vou colocar aqui, ó, galeria em branco. Sumiu todas as informações, porque apagou tudo que eu tinha aqui dentro, tá? Então, ó, eu vou clicar aqui no primeiro item, vou vir aqui em inserir e vou adicionar um text label, beleza? Ó, automaticamente aqui ele trouxe o código do produto, beleza? Vou vir aqui e vou adicionar de novo um text label e agora, ó, ele já trouxe aqui a descrição, tá? E aqui você pode inserir todas as informações que vocês acharem interessante para mostrar na galeria de vocês. Ó, vou diminuir aqui o tamanho para trazer aqui mais para cima os outros itens. Eu posso adicionar aqui um retângulo, ó, e diminuir o tamanho dele para criar como se fosse uma linha, né, para diferenciar um item do outro. Posso selecionar o retângulo aqui, ó, e no canto direito, aqui onde vocês estão vendo, vou vir aqui em altura e colocar 2. Ó, agora eu tenho como se fosse uma linha aqui para diferenciar. Posso diminuir essa galeria aqui e posso colocar um ícone. Vou vir aqui, ó, em inserir e buscar um ícone para visualizar. Então, eu posso selecionar aqui, ó, por exemplo, vou colocar aqui View. Aqui, ó, vou colocar esse ícone View aqui, ó, para que eu possa visualizar os itens, as demais informações do item selecionado aqui, tá? Então, vou vir aqui em Inserir, vou colocar mais um Edit Form. E nesse Edit Form, vou conectar aqui com a minha tabela.
beleza? E agora eu vou trazer aqui em Edit Field as colunas que eu quero visualizar quando eu selecionar ali na minha galeria. Perfeito? Bom, está tudo em branco aqui dentro do meu formulário. O que eu preciso fazer para visualizar as informações? Aqui, com o formulário selecionado, eu vou vir aqui no canto esquerdo superior e vou buscar por item. Selecionei item e agora eu vou escrever aqui dentro de item gallery one.selected. Vejam que agora eu tenho as informações preenchidas aqui de acordo com o que eu selecionei dentro da minha galeria. Posso dar um playzinho aqui, ó. Então, selecionei aqui, ó, cadeira. Estou visualizando os dados de cadeira. Agora eu quero ver TV. Ó, atualizou tudo aqui, agora estou visualizando os dados de TV. Qual que é o passo aqui, pessoal? Eu quero que seja possível a edição desses campos, né? Por isso que eu trouxe um Edit Form aqui. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um botão aqui e vou só colocar aqui o nome de editar, tá? E dentro do onSelect desse botão, eu vou colocar um Submit Form e definir o Form 2, né? Que agora eu quero que ele envie as informações do formulário 2. Como eu defini que os itens selecionados, que eu gostaria de ver aqui o item selecionado na galeria, quando eu der um Submit Form, ao invés dele criar uma nova linha, ele vai, deixa eu arrastar um pouco mais para o lado aqui, ao invés dele criar uma nova linha, ele vai editar a linha que eu selecionei. Então, eu vou selecionar aqui cadeira, e vou trocar aqui a quantidade para 8. E vou trocar o valor aqui para 100, certo? Quando eu clico aqui em editar, ele vai pensar aqui e salvou as informações que eu editei. Aqui eu posso trazer uma notificação, assim como a gente fez na outra tela. Não vou trazer ele aqui de novo para não ficar muito repetitivo. Vocês já viram como que faz, tá? Mas eu vou entrar lá no meu Excel para consultar se realmente foi editado esses dados. Então, cliquei aqui em base, a cadeira aqui era 4, virou 8, e o valor era 50, virou 100. Então, a edição está funcionando. Vou voltar aqui no meu aplicativo e eu posso colocar agora, pessoal, aqui dentro uma lixeirinha para que eu possa excluir as linhas, né, do meu aplicativo. Então, vou vir aqui em inserir, vou buscar por trash, que é o ícone de lixo, tá? Agora eu vou posicioná-lo aqui, ó. O que eu vou escrever aqui, pessoal? Com o ícone do lixinho aqui selecionado, no onSelect eu vou escrever aqui, remove, abro parênteses, seleciono a minha tabela, da onde que eu gostaria de excluir, então seria da minha table 2, coloco aqui um vírgula e vou colocar aqui, this item, beleza? E vou fechar aqui agora o meu parênteses. O que vai acontecer agora, pessoal? Vou dar um playzinho e eu quero excluir aqui o item mesa da minha fonte de dados. Então, vou clicar aqui, ele sumiu da minha galeria e se eu abrir agora o meu Excel, já não tenho mais aquele item aqui cadastrado, tá bom? Então, o que a gente fez aqui no app até agora? Nós criamos uma tela de cadastro, onde é possível enviar as informações, criamos uma tela aqui onde a gente pode visualizar, editar esses dados e excluir, tá? E o que mais que a gente pode fazer, pessoal? A gente pode criar aqui uma telinha de confirmação, né? Porque foi muito fácil a exclusão aqui. Muitas vezes o usuário pode clicar por acidente nessas lixeirinhas e excluir um item que não deveria ser excluído. Então, o que nós vamos trabalhar agora? Se eu selecionar aqui, vai voltar o formulário. O que nós vamos trabalhar agora, pessoal? Nós vamos trabalhar num pop-up, tá? O que seria esse pop-up? Ele é uma telinha de uma janela de informação, né? Ele vai subir uma telinha ali de confirmação se você realmente gostaria de excluir esse item ou não. Então, o que a gente vai fazer? Vai adicionar aqui um retângulo, beleza? Vou aumentar aqui para a tela inteira. Vou pintá-lo de preto. Vem aqui no canto direito aqui, pintei de preto. Vou vir aqui em Custom. E aqui, a gente tem uma barrinha de transparência. Eu vou diminuir aqui, Vejam que ficou dessa forma. Agora eu vou adicionar um outro retângulo. Vou posicioná-lo aqui no centro.
Vou pintá-lo de branco. E agora eu vou trazer um text. E aqui eu vou escrever aqui, ó, vou centralizá-lo em cima do nosso retângulo branco. Centralizar aqui o texto, aumentar o tamanho da fonte, vou colocar aqui, ó, 22. E vou escrever: tem certeza que deseja excluir? Agora eu vou adicionar dois botões, pessoal. Um de sim e um de não, tá? Então, ó, vou inserir aqui um botão. Esse aqui eu vou colocar o texto de sim. Vou pintá-lo de verde. Vou vir aqui, ó, verdinho. E agora eu vou selecionar outro, vou inserir outro botão aqui e vou escrever não e pintá-lo de vermelho, tá? Dentro do botão sim, eu vou escrever aquela mesma fórmula, só que eu vou fazer uma alteração. Ao invés de this item, eu vou escrever gallery1.selected, beleza? Então, ó, selecionei o botão sim no onSelect e vou escrever aqui, ó, remove da minha table 2, vírgula, gallery1.selected e fecho meu parênteses, beleza? Aqui, pessoal, como que eu faço para que esse conjunto de informações que eu adicionei agora, esse conjunto de componentes que eu adicionei agora, eles apareçam somente quando eu clicar na lixeirinha? Eu vou trazer uma variável, beleza? Então, ó, eu vou colocar aqui um ponto e vírgula, update context, abro o meu parênteses, vou abrir aqui agora uma chavinha, né? E vou colocar aqui pop, dois pontos, coloco aqui como false, beleza? Fechei aqui. Agora eu já criei uma variável, né? Eu vou copiar essa variável aqui e vou colar aqui dentro do onSelect do botão não, tá? Agora, pessoal, o que que acontece? Eu estou definindo aqui que quando eu clico no não, ele simplesmente vai trazer false para essa variável. Quando eu clico sim, ele vai remover o item e trazer false para a variável. E aonde que eu vou colocar a variável aqui trazendo um true? Dentro da nossa lixeirinha lá na nossa galeria. Então, ó, eu vou até copiar aqui esse update contest. E antes da gente sair dessa tela aqui, eu vou selecionar todos os componentes que compõem o pop-up. Então, ó, selecionei o nosso text label, selecionei aqui o nosso botão com o shift aqui, ó, selecionado, tá bom? Então, pressionado. Então, eu seguro o shift e vou clicando aqui em todos os itens, ó. Vejam aqui, se eu movimentar minha câmera um pouco mais para o lado, aqui, ó, eu selecionei todos os itens. Com todos os itens selecionados, eu vou vir aqui no canto esquerdo, ó, vou clicar aqui e buscar o visible. E dentro do visible aqui, ao invés de eu trazer true ou false, eu vou trazer aqui um pop. Ó, vejam que já sumiu tudo, tá? Então, ó, cliquei aqui em pop, tá tudo escondido agora. Por quê? Por enquanto, o nosso pop está definido como false. Lembra que eu coloquei ali dentro do botão sim e não a variável como false? Agora, dentro da lixeirinha aqui, eu vou colocar, ó, cliquei aqui na lixeirinha, no onSelect, eu vou escrever aqui, ó, o pop-up, só dei um colar, né, porque eu já havia copiado lá dos nossos botões, e ao invés de false, eu vou colocar aqui true, perfeito? Agora o que que eu vou fazer, pessoal? Vou dar um playzinho aqui, vou clicar na lixeira, ó, agora eu tenho uma janela de confirmação. Se eu clicar em não, ele não vai excluir o item. Se eu clicar aqui na lixeirinha e clicar em sim, ele vai excluir e sumir o pop-up. Se eu ir lá na minha fonte de dados, ó, e dar um F5, vocês vão ver que eu não tenho mais a cadeira cadastrada, tá? Vou voltar aqui no aplicativo, pessoal, e o que mais que eu posso adicionar aqui? Um ícone para que eu volte para a minha tela inicial. Então, eu vou colocar aqui um Navigate. E vou definir aqui a minha tela inicial como Home. Beleza? Então, ó, vou dar um play, posso voltar lá para o meu menu principal. Bom, pessoal, a ideia aqui é que não fique um vídeo muito longo, tá? Porém,
nesse espaço de tempo, nós conseguimos ali criar um Excel, transformar esse Excel em tabela, conectar essa tabela com o nosso Power Apps, criamos ali uma tela de input, né, onde é possível criar novas linhas, criamos uma tela de visualização, onde é possível visualizar essas linhas, selecionar, visualizar mais detalhes, editar e excluir também, criando um pop-up ali. Acredito que nesse meio tempo aí nós aprendemos ali bastante coisa, mas são coisas básicas, tá, pessoal? Para você que está começando agora, é essencial dominar aqui essas funções que nós trabalhamos hoje, beleza? E para que você possa ir avançando ali e assistir mais vídeos de nível intermediário, de nível avançado, tá? Então eu recomendo se inscrever no meu canal, comentar se você tiver alguma dúvida, tá? Seu comentário pode ser selecionado ali para que eu crie um vídeo com essas explicações que não ajude somente você, mas também outros seguidores que compartilham da mesma dúvida. Então, pessoal, até a próxima. Espero que você tenha gostado do conteúdo e até mais.